É sempre bom voltar à cidade amiga. É o que diz ali na entrada, né? Trago um abraço fraterno da minha esposa, que hoje não pôde vir. A minha segunda mãe está acamada. Vocês conhecem minha segunda mãe, não? É minha sogra. E ela ficou então atendendo ela lá em casa. Mas de qualquer forma, estamos aqui e é uma grande alegria retornar e sentir-se entre irmãos. Porque o Centro Espírita eu sempre considerei como uma extensão da nossa casa. A nossa casa é o abrigo do corpo. O nosso lar é o abrigo da alma. E o Centro Espírita é a extensão da ambiência que nós criamos na vivência do dia a dia. Porque nós só podemos esperar que o mundo melhore se nós nos melhorarmos. Como diz a nossa irmã no início, sendo hoje melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. E o local de exercício das virtudes é entre as quatro paredes do lar, né? Se nós conseguirmos viver em harmonia entre aqueles que reencarnaram conosco, com certeza poderemos almejar um mundo melhor, a partir dos nossos passos na encarnação. Eu quero cumprimentar a todos que estão nesse projeto reencarnatório. Todos nós que habitamos no corpo físico, independente da idade, do sexo, da função, da religião, da condição econômica, social, cultural, todos nós somos espíritos e estamos temporariamente encarnados. Uns alguns dias, outros alguns meses, nós algumas décadas. Obrigado, porque você disse que eu sou novo ainda, né? Eu só tenho 35 anos de vida. Então está certo ele, né? Isso porque perguntaram a Galileu Galilei quantos anos ele tinha. Ele já de cabecinha branca disse: eu tenho 25 anos de vida. E o jovem ficou assim, perplexo, né? Mas como o senhor só tem 25 anos de vida? Sim, porque os 75 anos eu não tenho mais. Então eu só tenho 35, porque os 64 eu já não tenho mais, né? Mas não importa quanto tempo nós tenhamos na vida. O importante é quanta essência nós temos na lida, né? Essa frase foi pronunciada dias atrás por uma senhora de 82 anos, que tem 19 filhos. E eu fiquei impressionado com a frase dela. Uma senhora simples, lá na fundação, fazendo seu tricô, falou exatamente isso. Não importa quantos anos de vida, mas sim quanta essência você tem na lida. E eu perguntei para ela o que quer dizer isso. E ela então explicou, na visão dela, a lida é o que você faz de bem para o próximo. Se você tiver uma vida ociosa, não tem lida, só tem vida. Então, na visão dela, que tem 19 filhos, 62 netos e 18 bisnetos, e está lá na fundação fazendo tricô, fazendo seu artesanato, é um exemplo de lida e de vida para nós. A doutrina espírita, meus irmãos, minhas irmãs, vem trazer em espírito e verdade a mensagem de Jesus, para que nós possamos interpretá-la, compreendê-la e colocar em prática no ano 2018, 2019, 20, porque a nossa vida até ontem, bem ou mal, já foi vivida. Não tem como voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Dizia com muita sabedoria nosso irmão médium, saudoso Chico Xavier. Então a proposta espírita é positiva, é olhar para frente, é ver o que nós podemos fazer diferente. Quando tomamos consciência da mensagem do Cristo, a nossa vida não é mais a mesma. Não tem como ser mais a mesma. Porque nós vamos entender, como somos seres inteligentes,
dotado de razão, nós vamos entender que tudo nos é lícito, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. Como disse Paulo numa das epístolas aos Coríntios. Então nós passamos a gerenciar o livre-arbítrio com sabedoria, fazendo as coisas que vão trazer resultados positivos, benéficos, alegres. Depois, vamos sair da zona do prazer fisiológico para a satisfação psicológica. Então vamos renunciar a algumas coisas que antes nós achávamos indispensáveis. Mas a partir do despertar da consciência, como diz nos Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, a partir desse despertar da consciência, nós vamos ter um outro olhar sobre as coisas. Nós vamos olhar o mundo sem ser mundano. Vamos, como diz a juventude, curtir, mas aquelas coisas que são agradáveis para o espírito e não apenas prazerosas para o corpo. Porque tem muita coisa que gera um prazer extraordinário. A gula, por exemplo, diante de um prato saboroso, nossa, nós muitas vezes exageramos, não é o caso de vocês, mas lá em Mafra eu conheço pessoas que comem além da conta. Logo depois estão passando mal. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma página extraordinária sobre isso. Causas atuais e causas anteriores das aflições. Então, se a gente fizer uma retrospectiva do que está acontecendo hoje, talvez encontremos a causa numa atitude equivocada, num comportamento inadequado de ontem, da semana passada. Mas se retroagirmos até o útero materno e não identificarmos a causa, está lá no Evangelho. Essa causa está, com certeza, numa existência pregressa. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Isso que é interessante compreender. Nós temos um acervo de conquistas ao longo dos milênios. Eu conheço o Sérgio há 30 mil anos. E quanta coisa o Sérgio fez nesse período? Está lembrado? Mais ou menos? Então nós somos espíritos que estamos em encarnações e encarnações. Quantas vezes? Questão 115 do Livro dos Espíritos. Tantas quantas forem necessárias a absorver. E que Jesus disse assim: amai-vos e sereis felizes. Então, enquanto nós não aprendermos a amar, vamos estar reencarnando. Como a gente está aprendendo a amar, vamos reencarnar menos na Terra, para alçar voos a outros planos. Dando essa introdução, eu vou trazer um estudo que eu fiz. Não demorou muito. Eu comecei esse estudo em 2001 e 17 anos depois eu trago, então, pela primeira vez, a Porto União. Esse capítulo, que nós vamos viajar um pouco por ele, eu convido vocês a depois, em casa, nas semanas seguintes, a mergulhar, porque vão encontrar um tesouro nesse oceano de ensinamentos que eu encontrei. E eu quero dividir com vocês, mas eu vou dar uma pálida ideia do que é esse tema, porque ele exige um estudo, uma observância e uma vivência para ser compreendido. Está lá no capítulo 14, eu vou abordar hoje os itens 13 a 21, somente esses itens, porque ele tem muitos outros itens. O capítulo 14 de A Gênese eu considero a base para os que querem entender física quântica. E, inclusive, falei esses dias com um cientista lá de Campinas, que estão estudando física quântica, e esse capítulo realmente é base de estudo desses alunos, que estão tentando entender esse processo, esse mecanismo
que move o universo. Né? Então vamos lá. Fluidos espirituais. Ao titular fluidos espirituais, fica já subentendido que tem fluidos materiais. Mas eu vou estudar hoje só fluidos espirituais. O que diz Allan Kardec? Os fluidos espirituais escapam aos sentidos carnais. É luz particular ao mundo espiritual. Então, como nós somos espíritos, é interessante pensar como espírito e não como ser humano, temporariamente na carne. Então, para entender aqui, nós temos que deixar um pouco os conceitos no campo material e tentar viajar um pouco em pensamento para essa dimensão espiritual, onde ocorrem os fenômenos espirituais. Lá no canto e em todas as transparências, eu coloquei uma imagem de um fluido em movimento. Porque o fluido ele está em movimento constante em todos os cantos do universo. Se é que o universo tem canto, né? Em todas as partes do universo. O fluido está em constante movimento. Então vamos tentar entender um pouco o que é esses fluidos. Fluido cósmico universal. Já ouviram falar sobre isso? Fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva. Matéria elementar primitiva. Primeira questão do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, vamos aqui entender por que Deus é a causa primária de todas as coisas, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, tudo que nós vemos, tocamos, sentimos, inclusive o corpo físico, é condensação do fluido cósmico universal. A pedra, a cadeira, a mesa, os objetos, são condensações, ou o fluido está em velocidades diferentes, conforme alguns pesquisadores já concluíram. Então o fluido se modifica, se transforma, criando tudo que nós vemos na natureza. A água, a flor, a semente que coloca na cova escura, recebendo a luz solar e a umidade, logo depois surge a planta verdejante. E ali, se não for o processo da fotossíntese, que é justamente esse mecanismo fluídico, não acontece a frutificação da soja, do milho, da laranja, da pera, enfim, de tudo que tem de frutos na natureza. É fruto, é resultado da condensação do fluido. Está dando para compreender? Que maravilha, né? Então, a pureza absoluta, da qual nada nos pode dar ideia, é o ponto de partida do fluido universal. Então, na essência é puro. O ponto oposto é o que ele se transforma em matéria tangível. Quando André Luiz, esse venerável espírito, curioso, que quando vislumbrou o laboratório do mundo espiritual, quis escrever, e escreveu, através do médium Chico Xavier, 16 livros, traz-nos muitas informações preciosas desse laboratório do mundo espiritual. O livro Entre Dois Mundos, por exemplo, médicos, eu tenho um colega que está na AME, que é a Associação Médica Espírita, eles estudam para entender o processo do efeito homeopático nas curas. Porque a homeopatia é um elemento que se tira muitas vezes do inseto, se tira muitas vezes de uma árvore, de uma flor,
E aquela essência trabalhada, batida, inúmeras, centenas de vezes, se transforma em algo que, umas gotinhas, modifica o campo energético do indivíduo. A pessoa está enfraquecida, se sente debilitada, muitas vezes sem o apetite, e basta algumas gotinhas para recuperar tudo. Então eles estão estudando, e o André Luiz informa nesse livro Entre Dois Mundos, esse mecanismo vibracional das moléculas. Por exemplo, o perispírito está ligado, molécula a molécula, ao corpo físico. Como nós somos formados de mais ou menos 3 trilhões e 600 bilhões de células, e a cada 7 anos todas morrem e renascem, esse mecanismo é explicado justamente pela ação do fluido cósmico universal. E o André Luiz, então, nesse livro, disseca sobre isso. Então, os estados desse fluido. O fluido cósmico assume 2 estados distintos. O de etéreo, praticamente imponderável, né? Que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização, ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível. Então existe um processo, um mecanismo, tornando imponderável, ponderável. Provavelmente vocês já refletiram, já acompanharam, já estudaram um processo gestacional. No início, quando o espermatozoide fecunda no óvulo, nós vamos encontrar ali apenas cromossomos, 23 pares. É uma sementinha, né? Passados alguns dias, estes cromossomos se subdividem e logo mais nós podemos ver já o coração pulsando. Esse é o milagre da vida, né? Mas o que aconteceu ali? Então foi uma carga energética de fluido concentrado naquele mecanismo que o André Luiz chama de imantação fluídica, novamente, né? O estado do fluido assume, ele sai do estado etéreo e vem para o estado ponderável, materializando-se. Então, nesse mecanismo do processo gestativo, nós podemos ter uma ideia, uma noção para compreendermos a ação do fluido. E a partir daquele mecanismo, o corpo vai se formando com os devidos órgãos, mãos, pés e os sistemas, que nós vamos ver na sequência ali. Então o fluido é realmente imponderável no seu estado natural, mas ponderável quando ele se materializa. Quando minha filha chegou para mim e disse: pai, vai ser avô, minha filha mais velha, aquele dia o chão parece que sumiu. Eu? Avô? Tão novo? Já aconteceu com vocês? Aí tem avós, não tem avós? Aí tem, né? Quando vem essa notícia, né? Você vai ser avô, avó, é diferente. Mas ser pai, ser mãe também é uma emoção extraordinária. Aqui tá vindo aqui, um aqui, ó. Então esse processo que está acontecendo aí é extraordinário. Porque quando André Luiz diz que o corpo físico é uma máquina divina, e realmente é. Aí está se formando uma máquina divina, porque o homem é incapaz de fabricar uma máquina com tanta perfeição, apesar dos robôs que tem por aí, né? Mas como um corpo físico ainda está distante de chegar lá. Então, esses são os estados do fluido. Agora vem algo extraordinário para nós espíritas. A ação do pensamento sobre o fluido. Então a mãe pode influir muito nesse fluido que está aí se materializando.
e em todos os setores da vida. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais. Então nós temos essa condição, essa capacidade, essa oportunidade. Não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Empregando o pensamento e a vontade. O pensamento é um atributo do espírito. E extraordinário atributo, como a audição, visão, a fala. Nós temos o pensamento. Deveríamos pensar antes de agir. Nem sempre fazemos, mas deveríamos. Nós temos em média 50 mil pensamentos por dia. É bastante, né? É, Ricardo? Muito. Mas quantos são aproveitáveis? Você já parou para pensar hoje no que você anda pensando? É interessante essa pergunta, né? Dá uma paradinha para pensar no que a gente anda pensando. Porque o pensamento, junto com a vontade, atua sobre o fluido, modificando as propriedades. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, o pensamento e a vontade são instrumentos, assim como a mão é para nós mover qualquer coisa, precisamos da mão. Imagine se não tivesse as mãos, seria difícil mover as coisas. Então, para o espírito, o pensamento é como a mão. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhe as propriedades, como um químico muda dos gases, ou de outros corpos, combinando segundo certas leis. É a grande oficina do laboratório da vida espiritual. Quando Allan Kardec codificava o Livro dos Espíritos, ele colocou uma questão, a 459. Olha, como todas as outras, são perguntas sábias, mas esta é abrangente. Ele perguntou assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Então, influenciar no pensamento, aqui está a explicação, né? Mas influenciar nos atos? E a resposta? Alguém lembra, hein? Influem muito mais do que imaginais. De ordinário, ou seja, habitualmente, são eles que vos dirigem. Quando eu li a primeira vez essa questão, eu fiquei pensando assim, mas cadê o livre-arbítrio? Eu não tenho então mais livre-arbítrio? São eles que me dirigem? E André Luiz traz uma explicação muito própria para isso, aqui, ó. Ele vai falar, lá no livro Os Mensageiros, que nós, ao pensarmos, criamos formas. E os espíritos nos identificam pelas formas. Então, quando eu estou vibrando em alguma coisa, eu estou criando uma forma. Se eu estou vibrando positivamente, os bons espíritos captam e vêm me auxiliar, me ajudar. Se eu estou vibrando negativamente, essas formas, pensamento, chegam aos espíritos que entram em sintonia vibratória e vêm nos ajudar a executar aqueles planos macabros que muitas vezes nós imaginamos, nós não fazemos. Mas ao criar a imagem, nós já somos identificados. É como uma estação de rádio, né? Você vira, hoje não é mais botão, hoje é controle remoto, né? Imagina a televisão, você clica aqui, você entra imediatamente em sintonia com aquele canal. Se você não gostar da programação, o canal não muda,
por causa de você. É você que tem que mudar para outra. Mesma coisa ocorre com relação à nossa vibração mental com os espíritos. Nós é que temos que mudar o canal, porque eles estão aí. Eles não vão mudar porque nós queremos. Nós temos que mudar a sintonia deles. Então André Luiz diz o seguinte, ó. Opa, desculpa. Nossos pensamentos são também fluidos. Então o pensamento é um fluido. Que emanamos pela força mental, carregando as emoções. Se eu pego aquele indivíduo. Então a emoção vai junto no pensamento. Então nós carregamos, lançados no espaço, acabam criando as chamadas formas de pensamento. Os encarnados não sabem o que nós estamos pensando, mas os desencarnados com certeza captam e entram na frequência que nós estamos. São capazes de alcançar pessoas, lugares, animais. Experimente dirigir um mau pensamento para um cachorro e observe a reação dele. E faça um bom pensamento dirigido ao mesmo cachorro, que a reação vai ser diferente. Eu já fiz essas experiências e realmente eles captam. Os animais captam os pensamentos. Costumamos ouvir que as preces emitem energia de amparo e amor a quem se destina, e é acertada a afirmação. E aqui trago um exemplo muito interessante. Perguntou André Luiz, que são aquelas pétalas que caem sobre aquele leito ao fundo? Ele estava numa enfermaria e viu lá no fundo um leito que caíam algumas pétalas, como se desprendesse do teto. Ele perguntou, mas e os outros? A resposta de Silas foi o seguinte, ó, são os fluidos benfazejos que sua mãe envia para ele na oração. Gente, ele está lá na colônia Nosso Lar. Nós temos então a atmosfera, nós temos a estratosfera e eles estão na ionosfera. Imagina a distância que é. E a mãe, aqui, orando pelo filho, ele recebia lá no leito, onde seu perispírito se recompunha, né? Recebia como um recurso extraordinário que estava ajudando na recuperação. Olha a força do nosso pensar sobre o fluido. Nós atuamos sobre o fluido, não modificando, mas dirigindo, canalizando, transformando. E os maus pensamentos? Lá no item 16, Allan Kardec escreve que os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Olha só. No livro Missionários da Luz, tem uma parte que o André Luiz relata que eles estavam em caravana indo em tarefa socorrista. E num determinado trecho da viagem volitiva, que eles estavam volitando, ele sentiu a respiração ofegante. Era um ar diferente, difícil de respirar. E ele compara, inclusive, como você está indo para uma estrada e tem uma queimada do lado, né? Por mais que você feche os vidros do carro, já aconteceu isso com vocês? Dentro do carro o ar fica irrespirável, né? Então, a fumaça, e ele disse que era semelhante a isso. Semelhante a uma queimada. E dele perguntou a Alexandre, que era o instrutor da caravana, o que é isso? Essa região aqui está diferente? Então, responde Alexandre, são aglomerações fluídicas de encarnados que em conúbio deletério vibram negativamente. E estes pensamentos de intensidade negativa
formam nuvens no plano espiritual, tornando então a psicosfera intragável. Está lá no livro Missionários da Luz. E aí eu fui entender melhor o que está aqui na Gênese. Se nós tivermos maus pensamentos, nós vamos corromper esses fluidos espirituais. Assim como miasmas deletérios aqui corroem o ar puro, respirável. Olha a responsabilidade do ato de pensar. Se nós realmente atentarmos para isso, vamos contribuir com bons pensamentos para que a Terra se melhore. Emmanuel, no livro Palavras de Emmanuel, diz que se em algum lugar alguém estiver com a mão no revólver para disparar, e nós aqui tivermos um pensamento de ódio, pensamento negativo, essa onda poderá detonar o gatilho lá. Quer dizer, a pessoa pode receber esse impacto e agir. E se nós tivermos pensamentos bons, poderemos desativar. Portanto, nós podemos ser instrumentos da paz ou da guerra, somente no ato de pensar. Mas o que é o pensamento? Como definir o pensamento? É um efeito de pensar, é um atributo do espírito. Então, nós, como espíritos, temos esse atributo, essa faculdade extraordinária de pensar. Nós somos diferentes dos animais porque nós temos a capacidade de raciocinar, de discernir, de agir não mais por impulso, mas de agir tendo a visão das consequências do nosso ato. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na epístola número 9, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nem tudo edifica, ele dá-nos uma dimensão do que seja essa extraordinária faculdade de raciocínio, porque ele deu um exemplo de discernimento. Nós temos essa faculdade de discernir, ou seja, avaliar, pensar, raciocinar, para depois agir. É uma alavanca extraordinária que nós temos e que nos diferencia dos demais. E agora? Aqui tem um pensamento de um filósofo, René Descartes, que disse o seguinte: penso, logo existo. Então, se nós não pensássemos, talvez não existíssemos. Então, a partir do ato de pensar, nós passamos a existir. Como eu só tenho até a meia-noite, eu vou ter que dar uma acelerada aqui, né? Outro aspecto extraordinário é a psicosfera psíquica. Vocês já ouviram uma frase: diga-me com quem andas que eu te direi quem és? Então, para a visão espírita é assim, ó, diga-me o que pensas que eu te direi com quem andas. Porque o pensamento, como está lá na questão 459, define as companhias. Conforme a gente pensa, a gente cria a nossa psicosfera e os fluidos então formam a atmosfera psíquica. A atmosfera, o envoltório, né? Estou vendo que a aula de vocês está toda iluminada, porque nesse momento todos estão pensando positivamente, né? Que continue assim pelos próximos 50 anos, né? A atmosfera psíquica dos seres conscientes, fornecendo elementos com os quais operam pela força do pensamento e da vontade. Olha aqui como que é um espírito de luz, ó. Vocês já tinham visto um espírito de luz? É você amanhã. Olha aí, ó. Lembra lá do André Luiz, chegou no plano espiritual e ele queria dar o passe, queria assistir e não tinha luz? Então, para nós sermos úteis na seara do Mestre, precisamos nos iluminar. Disse Jesus:
quando impuseres as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Olha aqui, ó. Você que é médium passista, né? Tem essa condição aqui de passar energia, passar fluidos. Então é instrumento do bem. Mas em que condição deve estar o médium para ter as mãos assim? Será que é qualquer um que impuser as mãos? Provavelmente não. Nós precisamos, só tem um jeito de a gente iluminar os outros, é se iluminar primeiro. Né? Então, depois eu vou deixar aqui um cartaz. Esse aqui é parte de um seminário que vai ter em Papanduva, dia 15 de abril, sobre o passe espírita. Né? Vocês estão convidados, aqueles que quiserem ir, será um prazer. Aqui está um exemplo do passe. Lembro lá no André Luiz que ele estava todo machucado e tal, e veio aqui o espírito para dar o passe. Olha lá, ó. À medida que ele impôs as mãos, toda aquela vibração doentia que estava sobre o abdômen do André Luiz começou a se desprender. Ó. Então, alterações no chamado corpo espiritual, o perispírito, são capazes de afetar a ordem molecular no corpo físico. Aqui está a explicação porque às vezes você vem, toma o passe e sente-se melhor. Porque a atuação do fluido vai exatamente do perispírito para o corpo, que está ligado molécula a molécula. Então é tudo fluido. O passe é a transmissão fluídica do plano espiritual e do médium, que vai fornecer ali o elemento, o magnetismo, né, para essa transfusão fluídica. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada também nas experiências desse homem aqui, ó, Masaru Emoto. Ele não é espírita, mas é um cientista, é um médico japonês. Já viram? E ele escreveu esse livro, Os Milagres da Água. Eu confesso para vocês que eu li umas 10 vezes já esse livro. Porque a água é um elemento extraordinário, né? A gente não vê as qualidades, mas é um fluido que nós temos. E ele conseguiu em laboratório fotografar as moléculas da água e os efeitos dessas moléculas conforme o pensamento. Porque é fluido, né? Então ele colocou um copo d'água aqui e da mesma fonte um copo d'água lá na outra sala. Reuniu aqui alunos universitários e começaram a pensar assim: essa água é um remédio extraordinário. Essa água aqui cura muitas doenças. E os outros lá: o que adianta ter água? A água não resolve nada. E os outros blasfemaram. A água de lá ficou escura e a daqui ampliou-se nas suas moléculas. Experiência científica e que vem confirmar o que nós já há tempo sabemos da água fluidificada, né? Dos efeitos da água fluidificada nos tratamentos, né? Então ele demonstra as propriedades curativas da água com base em pesquisa, e ele fez vários tratamentos. Tem pessoas que curaram-se do câncer com esse médico aqui, ó, só tomando água. E eu conheço a história de uma pessoa que curou-se do câncer usando só o pensamento, porque o pensamento dela atuou sobre os fluidos, modificando as propriedades. Chama-se Louise Hay. Quem já leu a história de Louise Hay há de lembrar da história dessa mulher extraordinária. Eu me apaixonei por ela, porque, imagine vocês, aos 56 anos, receber do médico a informação: você tem só 60 dias de vida. E ela sai desesperada, né? 60 dias de vida, meu Deus. Aí ela encontra um ancião numa praça, sorrindo, alegre, e diz para ela: ô mulher, por que choras? E ela diz: eu choro porque eu vou morrer. E ele ri. Todos nós morremos? Qual é o problema? Não, mas é que eu vou morrer daqui 60 dias. E ele diz assim: que ótimo! Você tem 60 dias de vida, isso é maravilhoso. E ela leva um choque. Ela fica assim, impactada. Mas por que você diz isso? Faz o seguinte: já que você tem 60 dias de vida, aproveita e diz 10.000 muito obrigados por dia. Agradece a Deus pelos 56 anos que você já viveu.
Mas como que eu vou dizer 10 mil muito obrigado por dia? É simples. Quando você acordar, vai abrir o olho, né? Então, obrigado pelos olhos. Vai sair da cama, obrigado pelos pés. Vai tocar alguma coisa, e se não fosse as mãos, como que seria? Aí você vai pegar a roupa. E aquele que plantou o linho, o algodão, aquele que colheu, que transportou, aquele que fabricou a roupa, a loja que disponibilizou para você, e vai pegar na torneira. Quantos estão trabalhando a noite toda para a água chegar ali? E a luz, da usina. Até tomar o café da manhã, ela tinha 3.200 motivos para dizer muito obrigado. O pão vem do trigo, alguém plantou, alguém. E o café, alguém. Então, quantas pessoas que atuam para que você tenha um dia só de vida? E ela começou a agradecer por tudo e tal. Passaram-se 4 meses. Ela lembrou do médico. Ué, mas um homem me falou que tinha 60 dias. Já estou com 120 dias. Voltou lá. O médico levou um susto. Ué, você por aqui? Só que ela estava agora com um semblante extraordinário, um olhar diferente. Fez todos os exames, não tinha mais câncer. Aí ele disse, o que você fez? E ela contou a história do ancião. E ele incentivou ela a escrever o primeiro livro, que é assim, ame-se e cure sua vida. Porque a maioria de nós não se deixa amar. A maioria de nós não ama. E aí começa um processo, no dínamo gerador de energias do fluido cósmico universal, um processo de doença. E ela mudou a rotação do dínamo. Passou então a olhar de outra forma a vida. Não mais com mágoa daquele senhor que havia estuprado ela com 16 anos. Ela ficou 40 anos com mágoa, com ressentimento. E aí adoeceu. Suas células estavam morrendo. E a hora que ela mudou o ato de pensar, mudou o dínamo, ela entrou em contato então com o fluido cósmico universal positivo. E já tem 80 anos, escrevendo livros, fazendo palestras. Então, o Masaru Emoto está trazendo uma grande contribuição científica para a humanidade. E os nossos estados de saúde. Quando alguém pergunta assim, oh, como é que está? Você está bem? Está bem de saúde? A gente costuma dizer, mais ou menos, né? Claro que vocês não fazem assim, né? Você diz, está tudo bem, graças a Deus, estou melhor que ontem. Não é verdade? Estou melhor que ontem. Mas aqui tem 3 estados de saúde. Então a gente prende-se mais ao estado de saúde física. A saúde física é quando todos os sistemas vitais funcionam em harmonia. Está ali, ó, circulatório, sem taquicardia, o respiratório, sem drogadição, sem fumo, né? Aí ele funciona maravilhosamente bem, né? O digestivo, sem gula, sem exageros. O nervoso, esse aqui é tranquilo, né? Sistema nervoso. Sistema endócrino, muscular, esquelético, urinário, reprodutor, linfático. Todos estamos com saúde? Que bom, que ótimo. Mas aí vem o emocional, né? Então o estado de saúde emocional é quando há equilíbrio dos sentimentos. Eu consigo dominar aquela fera que às vezes, né, tenta me dominar, mas eu domino ela. Então, equilíbrio dos sentimentos. E o espiritual é consciência tranquila. Então, a proposta espírita é que a gente consiga viver de forma equilibrada nos sentimentos, na consciência, para que todos esses sistemas funcionem em harmonia. Aí a saúde integral da mente, do corpo e do perispírito. Como temos vivido? Lá em João 8,32 disse Jesus, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós estamos aqui no Centro Espírita, 14 de fevereiro de 2018, buscando o quê? A verdade. Nós precisamos conhecer a verdade.
como espíritos encarnados. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Até que ponto a gente está conseguindo ir em busca do Mestre? Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? É observância. Observância da lei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aceitemos Jesus em nossas vidas. E disse ele: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Que Jesus nos ilumine, que o seu Evangelho seja a luz, clareando-nos a consciência, despertando-nos o coração, para olharmos aos que estão em nossa volta como irmãos de caminhada, companheiros de jornada, porque no nosso projeto reencarnatório, eles são as pessoas mais importantes. Que Jesus nos abençoe.